Amém, glória a Deus. Você está me ouvindo aí, amado? Vocês me perdoam, mas eu estou com a minha voz meio embargada aí. Estou meio resfriado, meio gripado. Mas sem mais delongas, né, Padre? Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 9. João capítulo 9, a partir do versículo 1. Obrigado, madrinha. Queria falar um pouquinho hoje sobre cegueira espiritual, amado. Nós temos vivido dias difíceis, dias tenebrosos, como a palavra do Senhor diz. Então vamos ao texto. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas assim foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Somente até aqui por enquanto, amado. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Está aqui a tua palavra que vai ser ministrada, que verdadeiramente eu possa ser um canal, Pai, desobstruído, para tudo aquilo que for falado aqui, Deus, possa, Senhor, cair no coração dos meus irmãos, mas que o coração deles, Senhor, possam ser uma terra fértil nesse momento, para receber a tua palavra essa que é viva, que é eficaz, e é ela que penetra no mais profundo do nosso coração, que faz a divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito, Pai, e é apta para discernir quais são as intenções do nosso coração e os nossos pensamentos. Por isso fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que é necessário para a nossa alma. E você diz amém. Então, amados, eu quero de antemão colocar um tema nessa mensagem: Jesus, a luz do mundo. Nós estamos diante de um texto que vai narrar a cura de um homem cego de nascença. O capítulo vai começar dizendo que Jesus e os seus discípulos estão passando, amado, por um homem cego. Os discípulos fazem uma pergunta: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? E o nosso Senhor lhe dá uma resposta clara, mano: nem ele e nem os seus pais, mas para que a glória de Deus se manifestasse. Ou seja, a cegueira desse homem, amado, não era a causa de pecado, porque nessa época, toda pessoa que nascia cega, aleijada ou tinha lepra, a tradição atribuía a pecado. Quantos se lembram da história de Jó? O que seus amigos falaram? Jó, confessa. Quem sabe Deus tem misericórdia do teu pecado. Porque para eles, tudo que Jó passava era motivo de pecado. Como esse homem. A nascença, a cegueira desse homem não era um motivo de pecado, mas era um propósito muito maior, para que o nosso Senhor pudesse manifestar a glória do Pai através da cura. Então, amado, eu quero
destacar aqui 3 pontos, amado, a respeito da cegueira espiritual. Porque no versículo de 1 a 3, ele vai dizer que nem ele e nem seus pais pecaram, mas fosse para que a glória de Deus se manifestasse. Ou seja, os fariseus dessa época, eles estavam mais cegos espiritualmente do que aquele próprio homem que estava cego da sua visão natural. Por quê? Porque os fariseus já tinham uma resposta pronta, mano. Mas não pela fé, Thales, mas sim pela religiosidade, pela tradição, amado. Porque eles não criam naquilo que Jesus estava falando, mas eles, para poder ter o que falar, porque foi num sábado, então eles usaram a tradição para isso. Então, os fariseus já tinham a resposta pronta, não pela fé em Cristo, mas pela tradição, dizendo que o pecado seria a causa daquela doença. E a religiosidade, muitas e muitas vezes, amado, vai fazer isso. Porque a religiosidade, ela tem o poder de te neutralizar. A religiosidade, ela faz com que as pessoas enxerguem aquilo que não existe. Porque eles estavam olhando e impondo um pecado naquele homem. Algo que não existia. Mas por quê? Por causa da tradição, eles estavam impondo algo que não era a realidade e nem o fato do fato ocorrido. Então, Jesus aqui ele está mostrando que Jesus mostrou que Deus pode usar qualquer situação, amado, para manifestar a glória de Deus. Porque a religiosidade, muitas das vezes, ela vai acusar. A religiosidade, muitas das vezes, ela vai apontar, mano. A religiosidade, muitas das vezes, ela vai nos condenar. Ela vai nos excluir. Por quê? Por causa da tradição. Não porque nós somos pecador, mas porque a religiosidade, ela tem que mostrar algo para as pessoas que não é, de fato e de verdade. Então a religiosidade, muitas das vezes, faz isso. Por isso nós temos visto muitas e muitas pessoas se afastando do Evangelho, não da religião. Porque aqueles que estão no poder da religião estão excluindo, matando e afastando, por motivos muitas das vezes banal. Por quê? Porque a cegueira aqui era espiritual. Era para que a glória de Deus fosse manifesta. Quantos aqui lembram? Quantos aqui eram cegos? Inimigos de Deus, transgressores da lei. Nós éramos acima. Só que hoje, nós somos religiosos. E quando nós vemos o pecado de um irmão, quando nós vemos a cegueira de um irmão, quando nós vemos algo errado na vida de um irmão, nós não temos a compaixão e a misericórdia, mas queremos apontar, julgar e condenar. Por isso que Jesus chega e fala, não é nem ele e nem os pais, mas a cegueira é para que a glória do meu Pai se manifeste. Então eu e você fomos alcançados pela graça, pela misericórdia, e por isso hoje somos chamados filhos de Deus. É o que Paulo diz, somos uma nova criatura, mas para manifestar a glória de Deus, não para excluir, não para condenar. Você está conseguindo entender? Você pode dar uma glória a Deus? Então, amado, a religiosidade faz com que as pessoas enxerguem o que não existe e não conseguem visualizar a verdade. É o que Paulo vai falar na segunda carta aos Timóteos, capítulo 3. Paulo está falando dos males e das corrupções dos últimos dias. E ele vai nos deixar um conselho.
Fiquem longe dessas pessoas, porque eles até têm a aparência de piedade, amado. Eles até aparecem ser bonzinhos. São piedosos, Cris. Tem a aparência de piedosos, de bonzinhos. Mas a palavra do Senhor diz que eles são egoístas, avarentos, orgulhosos. Você conhece alguém assim, amado? Ingratos, ímpios, caluniadores, cruéis, traidores e pior, amado, mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus. Quantos nós conhecemos assim, que se acha a última bolacha do pacote? Quantos que se dizem ser cristão, mas não passam de religiosos, de fariseus, esperando um erro nosso para nos apontar, nos excluir e nos colocar à mostra para todo mundo. Porque é isso que a religiosidade faz. É isso que os religiosos fazem. Não um homem e verdadeiramente uma mulher de Deus. Aqueles que são cristãos de verdade. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e reconhecem Jesus como Senhor. Ele quer abraçar, consolidar, tratar, ensinar. Para que essa pessoa venha a se arrepender e voltar para os caminhos. Porque muitos estão aí fora, porque não foram abraçados pela religiosidade. E assim que muitas vezes eu e você agimos. Muitas vezes eu e você agimos assim, como os fariseus, porque deixamos a raiva, o sentimento de ódio nos dominar. E aí olhamos para algumas situações e não temos compaixão. Aí apontamos, acusamos, em vez de abraçar e puxar mais para perto do nosso Senhor Jesus. Ficamos cegos porque não conseguimos enxergar com os olhos da fé. Mas fazemos como os fariseus. Olhamos para a cegueira das pessoas e julgamos. Está passando isso, sabe por quê, Laura? Porque está em pecado. Sabe por que está passando isso, Flávia? Porque está em pecado. Essa é a visão dos religiosos. Mas o meu e seu Senhor não. Ele te conhece no profundo, no oculto. A Bíblia diz que Ele bem sabe os planos que tem sobre mim e sobre você. E não são planos de derrota, são planos de paz, para nos dar um fim a qual eu e você tanto anelamos, que é um dia estar com Ele. Amém? Então, André, por que a cegueira espiritual? Por que era cegueira espiritual? Porque nem ele nem os pais pecaram, mas era para que a glória de Deus se manifestasse. Porque assim era na minha vida, assim um dia foi na sua vida. Um dia nós andávamos cegos, desgarrados, andávamos perdidos nesse mundo. Quantos aqui nasceram no berço evangélico? Muitos de nós éramos cegos. Quantas e quantas vezes na minha vida fiz muita coisa que desagradou o coração de Deus. Era totalmente cego. Amém? Então assim era na minha e na sua vida, amado. Éramos cegos espiritualmente, mas através de Jesus Cristo, hoje, nós podemos ver a glória de Deus. O segundo ponto que eu quero trazer, a religiosidade, e aqui vai falar a respeito das trevas. Versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém vê, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, as trevas desse mundo impedem a minha e a sua visão espiritual, amado. As trevas desse mundo têm o poder de neutralizar, de nos parar, de nos deixar imóvel.
As trevas desse mundo têm o poder de nos amedrontar e de nos deixar estagnados diante de muitas situações que nós passamos. Por isso, Jesus Cristo alertou sobre a necessidade da luz. João capítulo 1, versículo 5 vai dizer: e a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecerão. O meu e o seu Senhor quer habitar em mim e em você, para que nós venhamos a ser a luz nesse mundo, porque as trevas não podem resplandecer quando Ele está presente. A luz do mundo é Jesus Cristo, e as trevas não resplandecerão. 1 João capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e nele não há trevas. Se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quantos de nós, amados, sabemos fingir muito bem? Somos religiosos, quarta e domingo estamos aqui louvando e adorando a Deus. Mas o que nós temos feito lá fora? Será que nós estamos resplandecendo a luz de Cristo? Será que nós estamos vivendo esse versículo? Que nele não há trevas, e se nós dissemos que temos comunhão com Ele, como nós dissemos toda quarta e domingo, como nós dissemos no grupo familiar, como nós declaramos no Bom Dia Espírito Santo, que temos comunhão, união. Ó, como é bom que os irmãos vivam em união, em unidade. É como óleo fresco, amado. É muito bom, mas será que estamos vivendo isso de fato? Será que nós estamos resplandecendo a luz de Cristo? Porque se nós andamos nas trevas, somos mentirosos. Somos mentirosos e não praticamos a verdade. Ou seja, os fariseus estavam andando cegos espiritualmente. E quantos estão andando assim, dentro da igreja, cegos espiritualmente. Tem até a visão humana, mas totalmente cego, perdido, se deixando levar por qualquer vento de doutrina. Aqui não, amado, aqui nós temos palavra, amém? Aqui nós aprendemos, para a glória de Deus. Aqui nós temos bons professores que ensinam a verdade do Evangelho. Porque não adianta termos os olhos e não abrirmos para enxergar, porque somente Jesus Cristo tem o poder para iluminar a nossa vida espiritual e nos fazer enxergar a verdade do Evangelho. E não vivermos de qualquer forma, como o mundo se encontra, cegos espiritualmente, vivendo como não se houvesse o amanhã, vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira. E aqui, amado, eu quero abrir um parêntese diante de tudo que está acontecendo, porque eu tenho visto alguns irmãos aí postando na internet, e eu não falo aqui da nossa igreja só não, mas alguns irmãos em Cristo, sabe, muito cuidado, amado, com o que você posta, porque eu vi muitos irmãos que se dizem ser cristãos, amado, sabe, comemorando a morte desses homens, porque eram bandidos, traficantes. Só que a palavra do nosso Senhor diz que o nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas como o padrinho ministrou, né, a festa diante dos anjos, amado, quando um pecador se converte. A Bíblia está dizendo que há uma festa diante dos anjos. Ou seja, quando um pecador se converte, é Deus, o próprio Deus que está fazendo uma festa por causa daquela alma. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, muito cuidado, amado, com o que você anda postando e comentando. Porque isso aí não é papel de cristão,
é papel até de religioso, de que congrega, de que vem, mas não de cristão. Amém? Então, muito cuidado, amado, sabe? O que mais nós temos visto são as inversões de valores aí fora. Filhos desobedientes aos pais, filhos ingratos, filhos sem feição natural, homens e mulheres sem domínio próprios, homens e mulheres mais amantes de si mesmo, inimigos de Deus, tendo aparência de piedade. Paulo fala, desses aí, afasta-se. Cuidado, amado, com quem você tem andado. Cuidado com quem você tem colocado dentro da tua casa, amado. Cuidado com quem você tem conversado e trocado ideias. Porque eles até se fazem de bonzinho, Thales. Mas são pior do que Jezabel. Então, amado, Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Então, a religiosidade e as trevas não combinam com o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. E o terceiro ponto. Agora eu quero falar um pouquinho da desobediência. Vou ler aqui o versículo 6. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, ele, lavou-se e voltou vendo. O cego ouviu uma direção de Cristo e obedeceu. E a Bíblia diz que ele voltou vendo. Ou seja, os fariseus não sabiam muito sobre... Os fariseus até sabiam muito sobre a lei. Eram mestres das leis. Eram professores da lei. Mas eles mesmos não obedeciam a lei. Não viviam a lei. Não praticavam a lei. Eles só queriam achar uma legalidade. Porque quando Jesus curou, era no sábado. E sábado era o dia do Shabat, o dia do descanso. Não é isso, pastor? Então não podia fazer nada, mano. Mas Jesus Cristo, meu seu Senhor, veio para quebrar isso, amém? Porque Ele é o Senhor do sábado. O sábado não é para o homem, mas o homem foi feito para o sábado. Não é no sábado que a gente descansa, não é num dia. O nosso descanso é o Senhor, amado. É Ele o meu e o seu descanso. Não é um sábado, não é um domingo como nós hoje descansamos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Quantos aqui querem descansar em Cristo? Então é Ele, amado. É tudo dele, ó, por Ele e para Ele. São todas as coisas, principalmente a minha e a sua vida. Você está conseguindo entender? Então, amado, os fariseus sabiam muito sobre a lei, mas não obedeciam, não viviam, não praticavam a lei. Por isso, lá em Deuteronômio 28:15 diz, porém, se não deres ouvido à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os meus mandamentos e os meus estatutos, que hoje eu lhes ordeno, então virão sobre vocês e alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão vocês no campo. Ou seja, a minha e a sua desobediência faz com que nós ficamos surdos e não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos ouvir aquilo que Cristo quer falar para que você venha manifestar a glória dele. O cego, ele não podia enxergar, mas ele ouviu. E no momento que ele ouviu, e no momento que ele obedeceu, a Bíblia diz que ele foi, lavou e voltou. Fico imaginando, amado, aquele homem
com a cara toda suja de lama, passando pelo aquele povo, todo mundo rindo, zombando, debochando, porque é assim que as pessoas fazem quando eu e você caímos, erramos. Eles olham para a nossa vida e falam lá, só era questão de tempo. Eu sabia que ele ia pecar, porque a cegueira é espiritual. Eu sabia, diaconisa Nira, que era só uma questão de tempo do diácono André voltar a fazer tudo que ele fazia antes. E aí as pessoas ficam zombando, debochando da nossa cara. Quantos irmãos aí, ó, você está vendo aí fora, que congregou com a gente aqui, amado, estão com as suas vidas destruídas. Mas muitas das vezes, a nossa religiosidade nos faz acusar. Ah lá, está lá, ó, vivendo uma vida dessa. Mas muitas das vezes não temos a coragem de dobrar o nosso joelho, de ligar para um irmão, passar um zap, ó, fulano, pô, Deus gerou no meu coração de orar pela vida do fulano, vamos tirar 15 minutos de oração. Vamos orar para ver se o irmão, o Espírito Santo convence o irmão a voltar, porque está perdido, desgarrado, está com a cara cheia de lama lá fora, as pessoas rindo e zombando, está cego espiritualmente. A desobediência faz com que ficamos surdos para ouvir Deus e por isso ficamos cegos. Mas quando Deus tem um propósito na minha e na sua vida, Ele faz coisas extraordinárias. Porque o ordinário, a gente mesmo faz. Mas o que é extraordinário, só o nosso Senhor tem poder de fazer. Quantos querem viver o extraordinário de Deus? Então, amado, obedeça. Só obedeça. Ah, André, está tão difícil. Eu sei, amado. A minha vida não tem sido nada fácil. Nada fácil. E muitas das vezes, amado, a minha alma fala assim, tá aí ainda para quê? Tá fazendo o quê aí? Então obedecer requer sacrifício. Foi por isso que Saul perdeu o reino. Porque quis fazer as coisas do jeito dele. E o profeta fala para ele assim, ó, hoje teu reino foi tirado. Porque o melhor é obedecer do que sacrificar. E tem muita gente se sacrificando por causa da religiosidade. Porque está deixando se levar por qualquer vento de doutrina. Jesus untou os olhos do cego com o mesmo barro que criou o ser humano, o pó da terra. Jesus vai cuspir, fazer lodo e untar nos olhos. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe deu o sopro, o fôlego de vida. E nesse momento o homem se tornou alma vivente. No momento que Deus formou o pó, formou o homem? Não. No momento que Deus soprou algo divino naquilo que era terreno. Sabe por que você tem a sensação de que nunca vai morrer? De que nunca vai acontecer nada de ruim? Mesmo sabendo que vai acontecer, porque o dia mal chega. Se não chegou, vai chegar. Porque tem algo eterno dentro de mim e de você. Tem algo divino dentro de mim e de você. Tem algo que é extraordinário que está dentro de mim e de você. Que se manifestou, que pagou um preço de cruz pela mim e pela tua vida. Mas que um dia ele falou, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade, o Consolador, e vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. O Espírito da verdade, o mesmo. E isso é suficiente, amado, para que o cego não só ouvisse, mas também obedecesse à voz de Jesus Cristo.
E a Bíblia diz que ele indo para o tanque, ele foi enviado, foi direcionado. Jesus deu uma orientação, vai, uma ordem. E ele foi e voltou vendo. E aqui, amado, acontece um milagre que muitos lá fora precisam experimentar. O que eu e você um dia experimentamos, que é ver o meu e seu Senhor pela primeira vez na vida. Mas para isso, precisa de alguém para pregar o evangelho lá fora, para que os olhos deles se abram. Aqui acontece o milagre, que é enxergar o nosso Senhor pela primeira vez. Porque assim como nós, também precisamos que sejamos abertos os nossos olhos, para que possamos testemunhar o que Jesus fez e ainda continua fazendo até hoje na nossa vida. Porque a nossa caminhada é uma peregrinação, é todos os dias. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado, mano, e olha para trás, não é digno. Então que eu e você possamos continuar prosseguindo e prosseguindo em conhecer o nosso Senhor. Amém? Porque precisamos testemunhar o que Jesus fez na nossa vida. Porque a falta de testemunho atrapalha a visão espiritual de quem precisa ver Jesus. Isaías 43:10 diz que nós somos testemunhas do Senhor. Atos 2:32 diz que Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Quantos creem que Jesus ressuscitou? Então, amado, você é testemunha de Cristo para manifestar a glória dele lá fora, não aqui dentro, amado. Aqui dentro é a comunhão dos santos. Aqui dentro nós estamos aqui para ouvir, aprender mais e mais, para nos reunirmos, para ganharmos essas pessoas lá fora, mano. Sejam elas desviadas ou aquelas que foram cegas de nascença até hoje, mas que ainda vão ter um encontro com o Senhor. E os olhos deles vão ser abertos pela primeira vez, para louvar e glorificar o nosso Deus. Aleluia. Atos 10:39 diz que somos testemunha de tudo que ele fez em todo Israel e Jerusalém. Todos nós somos testemunhas de que estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas a graça, o favor imerecido, que nem eu e nem você merecemos, a graça nos alcançou. E é de graça, amado, não te custou nada. Porém, tem uma coisa: permanecer firme em obediência. Amém? Glória a Deus. Então, amado, por causa do tempo eu vou dar uma esticadinha aqui. Primeiro, a religiosidade. A religiosidade, ela neutraliza a nossa visão espiritual. Segundo, as trevas. As trevas, ela te deixa sem ação, parado, neutralizado. E por terceiro, amado, a desobediência. A desobediência, ela te afasta da presença de Deus. Aquele homem foi, obedeceu e voltou. E teve um encontro com Cristo. Mas lá na frente, se você ver o texto é grande, ele vai encontrar com Cristo. E ele nem sabe quem é Cristo. Amém? Então eu quero começar a finalizar dizendo que precisamos ser testemunhas lá fora. Porque é lá fora que os cegos se encontram. Precisamos ser testemunhas com as nossas atitudes. Porque aqui dentro é muito fácil ser crente, amado. Ninguém gesticula, ninguém faz um tchan, um tchum, ninguém faz nenhum gesto obsceno, ninguém fala um palavrão. Mas nós precisamos ser testemunha com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos gestos.
com as nossas vestes. Nós temos visto aí, amado, pessoas se vestindo, e me perdoa, pastor, indecentemente, e se dizendo cristão. Nós temos que ser testemunha com a nossa visão, amado, porque o meu e seu Senhor já abriu a sua visão. Então, o que tu tem visto? O que tu tem olhado? Aonde está o seu olhar no seu dia a dia? Quando o teu esposo, quando a tua esposa não está do teu lado, quando você não está na presença dos teus pastores, quando você não está do lado de um teu irmão, o que tu tem olhado? O que tu tem olhado nas suas redes sociais? O que tu tem olhado quando você está caminhando na academia, para os jovens aí, querem ficar saradão? Para onde o seu olhar está se desviando, amado? Porque a religião pura e sem mácula para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas tribulações, e guardar-se sem mácula do mundo. Porque o próprio Senhor Jesus disse, em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quantos querem resplandecer a luz de Cristo? Então permaneça no caminho, amado. Para de viver religiosamente e viva um cristianismo verdadeiro e genuíno. Eu e você não somos perfeitos, amado. Deus conhece o meu e o teu coração, mas cabe a mim e a você, todos os dias, se arrepender dos nossos erros. Todos os dias temos que pedir perdão e reconhecer que somos pó dessa terra e a nossa carne não se converte, mas o nosso espírito é vivificado pelo Espírito de Deus. Amém? Peça a Ele, amado, para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que cada um de nós possamos ver a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Ou seja, vontade essa que é levar salvação a toda a humanidade, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu, para trazer salvação para minha e para a sua vida, para minha família e para a sua família. Amém? Mas todos nós, amado, guarde isso. E aqui eu quero finalizar, pastor, 9 horas. Todos nós temos o livre-arbítrio. E aqui é que mora o perigo. Porque, amado, o convite é vinde, mas ele não te obriga. Apocalipse diz que ele está à porta, batendo, do lado de fora. Se tu não abrir, ele não entra. Ele não vai cear, ele não vai conversar, ele não vai ensinar, ele não vai doutrinar, ele não vai abrir os seus olhos para que tu possa ver a glória de Deus. Ou seja, todos nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Eu sempre gosto de falar isso. Adão estava no jardim, Adão sabia ou não sabia o que podia fazer? Sabia. Porque quando Deus falou com Adão, a mulher nem existia. E Deus falou para Adão, pode fazer tudo o que tu quiser. Comer, beber, tomar banho, cuidar dos animais. Mas você tem 2 tarefas, lavrar e cultivar a terra. Ah, peraí, Adão, daquela árvore tu não pode comer. Então Adão sabia, não sabia? Adão sabia, mas se deixou levar. E muitos de nós estamos nos deixando levar pela religiosidade. Muitos de nós estamos nos deixando levar pela desobediência. Muitos de nós estamos nos deixando levar pelas trevas desse mundo, dizendo, nada a ver. Isso aqui, nada a ver, pastor. Isso é normal, todo mundo faz. Isso aqui nem me pega, eu vejo só por ver mesmo, não tem nada a ver não. Estamos cegos espiritualmente, amado. Precisamos pedir perdão ao Senhor todos os dias,
para que os nossos olhos sejam abertos. Você está conseguindo entender? Mas hoje, amado, a palavra de Deus para a nossa vida é: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, e tenho uma proposta para vocês. Eu lhes proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, porém, a vida para que vivam vocês e seus descendentes. Então a escolha, amado, sempre é nossa, apesar de Deus sempre está pronto a nos dar vida. Amém? Glória a Deus. A minha pergunta é: quantos escolhem ouvir a voz de Deus? Quantos querem isso? Você quer ouvir a voz de Deus? Então seja obediente. Então, tenha uma vida consagrada ao Senhor. Sabe? Porque a religiosidade, as trevas e a desobediência nos faz ser cego. Mas Jesus Cristo é a luz desse mundo. E Ele veio para te dar vida. E vida em abundância. Amém? Que Deus te abençoe, irmão.